Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com Júlio Werner. Hoje nós estamos com Elaine Moraes. Bem-vinda, Elaine. Olá, Júlio, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Elaine, a liderança da empresa ela deve estar preparada para lidar com vários desafios. Como a liderança se comporta em momentos difíceis como hoje? É muito complicado, né, Júlia, a gente pensar nesse líder, como esse líder vai estar pronto para lidar com todas essas questões. Porque hoje a gente tem a pressão do dono do negócio, né? A gente pensando aí no universo de agenciamento de viagens ou de uma rede de hotéis, seja o que for. Existe o dono do negócio que precisa de um resultado efetivo, até mesmo para que o negócio tenha existência, tenha resultado, tenha lucro. A gente tem um cenário, né, nosso político, econômico, que não ajuda muito. E tem a pressão também dos colaboradores, como manter essa equipe motivada, engajada, para que o resultado efetivamente ocorra. Nesse universo de agência de viagens, existe algum modelo de liderança que vai facilitar e seja mais aplicado ao negócio do agenciamento de viagens? Lembrando que a maioria das agências são feitas por pequenas agências de viagens ou pequenos negócios. Como que é esse universo? Existem modelos de liderança que seja melhor para um pequeno negócio? Então, a gente, falando em termos de estilo de liderança, a gente nunca deve adotar um único estilo de liderança, porque todos os estilos de liderança, eles agregam alguma informação, algum modelo, alguma técnica que podem trazer um resultado. Mas a gente está falando deste universo de agenciamento de viagens e um estilo muito interessante é o líder empreendedor. Né? Porque o líder O que é um líder empreendedor? Qual a diferença desse líder? Isso. O líder empreendedor é aquele que tem atitude e comportamento do dono do negócio. Então é como se a agência ou o hotel ou o restaurante fosse dele efetivamente. Então ele tem que ter uma visão macro muito grande do negócio para poder fazer a gestão, para poder liderar pessoas e processos. Então a experiência desse líder empreendedor no negócio é muito importante. No caso do agenciamento de viagens, ele deve conhecer profundamente o negócio da agência de viagens. Exatamente, exatamente. Por quê? Quais são as características desse líder empreendedor? Ele está focado em resultado, em processos e pessoas. Então, ele precisa entender muito bem disso e, infelizmente, o que acontece? Nas nossas consultorias, nos nossos encontros aí com empresários, o que a gente vê? Processos. A primeira coisa, você chegar lá, não existe um processo definido. E precisa haver uma gestão da qualidade para ter o processo, é isso? Exatamente. Como que você vai mensurar o índice de satisfação do teu cliente se você não definiu o que é um padrão de atendimento, o que é um atendimento de qualidade? Como você vai avaliar se o teu funcionário está atingindo as metas propostas, a avaliação, né, proposta mesmo, se você não definiu previamente? Qual é o perfil ideal para esta equipe? Então, tudo isso faz com que seja um grande volume de informações que não são previamente definidas, planejadas, e aí você não consegue ter um resultado efetivo. Não adianta simplesmente querer aumentar em 20% a meta de vendas. Isso acontece muito nas agências de viagem, outros nichos também, em operadoras, em locadoras pequenas, também tem locadoras de automóveis que também são pequenas. O que esses líderes fazem é pressionar para uma meta de venda sem capacitar e sem planejar de fato. E o líder acaba sofrendo uma pressão por resultados e sem ter uma base para isso. É isso mesmo que acontece? Exatamente. Falta planejamento. E aí as pessoas falam, não, mas a gente trabalha de acordo com o mercado. Não, é uma desculpa que muitas vezes o líder dá, ou não, eu tenho a pressão de acordo com a vontade ou a necessidade do dono, a intenção. Não, isso é uma desculpa que esse líder dá para não ter efetivamente um planejamento. Entendi. Quais são outras características ainda sobre esse líder empreendedor? Você estava falando que ele precisa entender do negócio. Lógico, até para ele gerar oportunidades de negócio, ele tem que entender muito bem do negócio. Que universo é esse que eu transito?
né? Quem é o meu cliente? Quem são os meus concorrentes? O que o meu concorrente faz de diferencial ou de melhor do que eu faço para que eu possa aprender e trazer essa experiência para cá ou superar essa expectativa do meu cliente? Então eu tenho que entender muito bem do meu negócio para que eu possa gerar oportunidades de negócio. E nós sabemos que no mundo da agência de viagens, o cliente ele é um grande player importante e nós temos os fornecedores, né? Porque a agência de viagem vive dos seus fornecedores. Sim. E eu também vejo isso nas consultorias, que muitos líderes empreendedores, agora aprendendo com você, eles não conhecem os fornecedores e os produtos que esses fornecedores entregam para o mercado, né? Então isso é uma dificuldade. E aí acabam não fazendo parcerias, acabam não dentro dessas estratégias desse planejamento não contempla isso, né? Então você tem que contemplar sim a possibilidade de parcerias de negócio para que isso fique muito mais interessante, que você possa oferecer serviços agregados também para o seu cliente. Interessante. Existem outras características que a gente possa oferecer para esses líderes? O que esses líderes devem ter de diferencial nessa liderança? Tendo todo esse conhecimento, ele consegue ter uma visão de negócio mesmo, a médio e longo prazo. Não significa que ele vai trabalhar pilhado o tempo todo, né, e pressionando a equipe. Não, significa que ele está aqui no dia de hoje, a equipe está aqui executando o seu planejamento, mas ele está trabalhando com visão de médio e longo prazo. Até para que ele tenha possibilidades de atuação, que ele não fique engessado. Aconteceu alguma coisa, ele tem sempre o plano A, o plano B, por aí vai. Ele consegue fazer isso dentro da sazonalidade, que a gente tem as nossas baixas e altas estações? Como funciona isso? Porque, por exemplo, um líder deveria pensar na capacitação ou de como fazer o planejamento, por exemplo, para a próxima temporada de cruzeiros. Exatamente, ele consegue planejar, né, e ver os recursos. Até mesmo, Júlio, uma deficiência muito grande nas nossas lideranças, principalmente no momento de crise, o que acontece? Uma das primeiras coisas que eles vão cortar, treinamento, capacitação. E aí eles não preveem que daqui 6 meses eles precisam estar com a equipe pronta para um novo projeto, pronto para uma nova campanha. E aí quando acontece a campanha, não treinamos. Não treinamos por quê? Porque não tinha verba, meu budget estava estourado. Então quer dizer, não, você tem que pensar em estar sempre preparando essa equipe. Por isso que o líder empreendedor, ele tem as habilidades gerenciais. Então ele trabalha com processos, com planejamento e pessoas. Então ele consegue fazer um planejamento para que essa equipe esteja preparada. Quais são os recursos que ele vai precisar daqui 6 meses? Qual o investimento que ele vai ter que fazer, seja em tecnologia, seja em treinamento? Quais são os recursos que ele vai precisar então daqui 6 meses, daqui 1 ano? Entendi. E todas essas habilidades com equilíbrio emocional, porque o nível de pressão vai continuar existindo, né? A liderança é uma posição solitária muitas vezes, então existe um nível de pressão. Se você é um líder, você tem que estar preparado para isso, né? E aí as habilidades emocionais, comportamentais têm que estar muito bem desenvolvidas. Por exemplo, a comunicação assertiva. Eu tenho que ter uma comunicação assertiva. Ok, entendi. A comunicação assertiva faz com que ele possa estar sempre se preocupando com como que ele vai se falar, é isso? Como ele vai se comunicar, porque nós temos muitas vezes, ele tem a comunicação com o cliente, a comunicação com o funcionário, a comunicação com o fornecedor, né? O mercado dele é muito grande, é isso? Isso, e ele transita em cada um desses meios com uma linguagem adequada. Né? Qual é o time mesmo da minha equipe? Como que eu lido com essa comunicação com a equipe, com esse fornecedor? Né? Muitas vezes você fala, não, essa estratégia é boa para este fornecedor, mas para o B, né? Para o A é bom, mas para o B não. Então, como que isso, através do conhecimento, de quais são os recursos que ele tem, ele é um bom negociador? Não, ele não é um bom negociador, mas ele tem na equipe um elemento que negocia muito bem.
Então essas pessoas podem ser mudadas na negociação, porque nós temos, por exemplo, a negociação de aéreo, ela é diferente para fazer com hotelaria, para fazer com locação de automóvel, para fazer com operadora de turismo. Então essas habilidades, ele pode dividir essas responsabilidades com a própria equipe, é isso? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em comunicação assertiva, a pessoa acha que é somente ela que tem que estar à frente do processo ou das respostas. Muitas vezes não. Eu sei que eu tenho uma deficiência, eu falho nesse processo, mas que tem alguém dentro da minha equipe que é muito bom e que pode fazer isso por mim. Então eu uso esse elemento da equipe para ir lá e negociar com esse fornecedor. Ou dentro da minha equipe eu tenho uma pessoa que domina a negociação. Então eu vou usar esta pessoa nesse processo de comunicação. Entendi. Tá bem, Helene. Agradeço muito mais uma vez você aqui conosco, trazendo sempre novidades, e é importante para que a agência de viagens, para que as pequenas empresas de turismo também possam se beneficiar de uma compreensão, de um entendimento e de uma especialidade como a sua. Muito obrigado por estar aqui conosco de novo. Aos nossos ouvintes, muito obrigado. Nos veremos em breve. Um grande abraço. Até mais.